Ok, estamos iniciando nesse momento o módulo que fala sobre direção defensiva. Serão aproximadamente 10 aulas tratando sobre esse assunto ou desse assunto que é bastante abordado em prova. Pelo menos 5 questões na prova de vocês vai ser sobre este tema, ok? Essa, na sequência geral do curso, é a nossa aula de número 66 e a nossa primeira aula do módulo Direção Defensiva. Peço aos alunos que têm nos acompanhado para acessarem o site www.autoescolaonline.net e na aba Downloads baixarem o resumo que trata desta matéria, desse conteúdo. Esse resumo certamente vai ajudar vocês no acompanhamento às aulas, o que vai evitar até o trabalho de ter que estar anotando algumas observações que eu venho a fazer aqui. Tudo vocês podem ter pronto, né, nesse resumo que vocês vão baixar pelo site na aba Downloads. Os nossos e-mails para contato estão aqui na tela, autoescolaonline.net@gmail.com e ronaldo@autoescolaonline.net. Muito bem. A definição de direção defensiva ela pode ser dada de formas variadas, mas aqui eu encontrei uma maneira mais comum de definir, conceituar a direção defensiva para vocês. É o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Repetindo, a definição de direção defensiva pode ser o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista, com o objetivo de prevenir, ok, ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Observação: o motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança. Não se esqueçam disso, tá? O motorista defensivo ele sempre vai priorizar a segurança. Ele sempre vai colocar a segurança em primeiro lugar. E, obviamente, estará preservando também pelo bem-estar ou a boa relação interpessoal no trânsito e a preservação da vida. Ok? São características de um condutor defensivo. O condutor defensivo normalmente é educado, gentil e cortês. Conhece e respeita seus direitos e deveres. Prefere a segurança à razão. Claro, entendam isso. O motorista defensivo não impõe a sua razão, não impõe o seu direito. Pelo contrário, o comportamento do motorista defensivo é abrir mão do seu direito, abrir mão da sua razão, preservando ou priorizando sempre pela segurança. Ele geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato e amigo. Então aqui nós demos alguns conceitos, definições e trabalhamos aí também para vocês com algumas características de um condutor defensivo. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: as questões de direção defensiva, as questões que venham cair na sua prova, elas podem ser facilmente respondidas desde que você, para respondê-las, utilize sempre essas características, certo? O motorista defensivo ele não se preocupa com o direito, ele não se preocupa com quem está certo ou errado. Ele é sempre alguém que aplica essas características em primeiro lugar. E se você fizer isso na sua prova, aplicar sempre essas características, você certamente não vai ter dificuldade em acertar as questões que venham cair na sua prova. Beleza? Dentro da direção defensiva, existe o que pode se chamar de método básico para dirigir. Método básico para dirigir. Isso aí nos propõe o quê? Nos mostra duas maneiras ou formas adotadas pelos motoristas de estarem conduzindo seus veículos. Uma dessas formas é a preventiva, né? A direção defensiva preventiva. E existe também a direção defensiva corretiva. Vamos entender melhor o que essas duas técnicas nos mostram.
A preventiva é aquela onde o condutor antecipa ao risco. Ele consegue prever a situação de risco e já agir com antecedência, já esperando por aquela situação. Enquanto na técnica corretiva, o condutor não antecipa ao risco. Ok? Então, só um exemplo para vocês. Vocês têm aqui uma situação onde o condutor pode adotar a preventiva. Imagine você conduzindo o seu veículo, alguns metros à frente tem um ônibus. Esse ônibus para e começa a embarcar e desembarcar passageiros. O motorista preventivo, ele prevê uma situação perigosa nisso aí, ou a oportunidade, a hipótese de uma situação perigosa, que é o passageiro descendo do ônibus e atravessando lá pela frente. Então, quando ele é capaz de prever essa situação, ele já toma uma postura defensiva, preventiva, de maneira que ele já esteja preparado para agir caso aconteça a situação prevista por ele. O motorista que adota a direção corretiva, ele não se antecipa a essa situação, esse risco, essa hipótese do passageiro descer e atravessar na frente. Então, ele simplesmente entra desviando o ônibus e quando ele menos espera, o passageiro entrou na frente. Então, esse corretivo, ele vai ser surpreendido, ele vai se assustar com a situação, porque ele não estava esperando por aquilo. O preventivo, não. O preventivo, ele foi capaz de antecipar, de prever. E é justamente essa técnica que o motorista deve procurar adotar quando estiver dirigindo, a preventiva. Ok? O que mais que a gente pode falar sobre isso? A preventiva, ela é também de baixo risco, certo? Claro. Ela representa uma situação já prevista pelo condutor, já esperada por ele. Enquanto a corretiva, que se refere a uma situação não prevista, né, ou não antecipa ao risco, ela oferece um risco maior, obviamente. Na direção defensiva preventiva, exige do condutor pouca habilidade. Por quê? Vejam bem, ele já estava esperando por aquilo. Não foi exigido dele tanta habilidade assim para conter o veículo e evitar que o acidente acontecesse. Ele já estava esperando por aquilo. Enquanto o corretivo, que não esperava pela situação, vai exigir dele muita habilidade. Certo? Imaginem, se esse condutor que adota uma técnica corretiva, no momento que ele estiver passando por esse ônibus, né, que esteja parado embarcando ou desembarcando passageiro, no momento que ele estiver passando por ele, o passageiro entrou na frente. Esse condutor corretivo aqui, ou que adota a técnica corretiva, ele vai ter que usar de muita habilidade, vai ter que usar de todos os recursos que ele tem para evitar que o acidente aconteça, porque ele não se antecipou à situação. Foi necessário que acontecesse o problema para ele poder reagir. Enquanto o preventivo não. Ele já esperava por aquilo, portanto, foi uma situação que exigiu pouca habilidade dele. Ok? Claro que a preventiva é a técnica recomendável, enquanto a corretiva é uma técnica não recomendável. Ok? Então, só recapitulando. Nós vimos até agora o seguinte. Nós tivemos aí a direção defensiva com a sua definição. Aqui uma observação importante, tem gente que não dá atenção para isso, mas é questão de prova, tá? O condutor defensivo abre mão do direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. Algumas características do condutor defensivo, tá? Importantíssimo vocês guardarem essas características aí, porque isso inclusive vai ajudar vocês a responder as questões de prova, conforme eu expliquei anteriormente. E aqui a gente tem as técnicas preventiva e corretiva, aonde nós vimos aí o que acontece em cada situação dessa. Isso aqui, gente, essas técnicas corretiva e preventiva, isso é 90% de chance de cair alguma coisa na prova de vocês abordando isso aí, tá? Inclusive tem uma questão comum em prova que diz o seguinte: considerando o método básico para dirigir, qual a técnica adotada pelo condutor considerada de alto risco?
Repetindo, considerando o método básico para dirigir, qual a técnica adotada pelo condutor considerada de alto risco? Aí na letra A aparece agressiva, direção agressiva. Muitos candidatos marcam essa alternativa, direção agressiva. Porque ele pensa, direção agressiva com certeza é de alto risco. Então, mas vejam, quando falou método básico para dirigir, quando a questão abordou método básico para dirigir, não existe direção agressiva dentro do método básico para dirigir. Só existe a preventiva e a corretiva. Então, dentro do método básico para dirigir, qual é de alto risco? Está aqui, ó. A resposta é direção corretiva. Outra questão muito comum em prova sobre isso aqui aborda o seguinte: qual a técnica adotada pelo condutor que o possibilita antecipar a situação de risco, a qual exige do condutor pouca habilidade? Vai ser exatamente a preventiva, né? Tá aqui, exige pouca habilidade e possibilita que ele antecipe ao risco, ao perigo. Então vamos fechar aqui essa primeira videoaula. Voltamos em instante com vocês aí. Um abraço, até daqui a pouco.